Uma casa de campo nova, toda do zero, em estrutura metálica. Tô muito empolgada. Por quê? Porque é projeto novo. Então, é uma nova websérie, a gente mostrando agora uma casa de campo e com isso as peculiaridades que a casa de campo tem, diferente das casas urbanas. Oiê! Eu sou a Edna, arquiteta na ArcSteel, especializada em casas com estrutura metálica, e hoje eu vou trazer aqui para vocês um dos projetos que está sendo desenvolvido no nosso escritório. Nesse caso, é uma casa de campo. E por que a gente quis trazer esse projeto da casa de campo? Em primeiro lugar, porque a gente já está trabalhando nele, a gente une o útil ao agradável, produz conteúdo, ajuda vocês e já desenvolve o nosso próprio projeto aqui. Cada comentário de vocês com opinião, eu acho que isso não ficou bom, acho que isso pode melhorar, é levado em conta e é agregado ao valor do projeto. Tipo, o projeto fica melhor quando vocês comentam, quando vocês dão a opinião de vocês sobre o que vocês estão vendo. Então, é hora do quê? Deixar teu joinha, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que tá pensando em construir naquela chacrinha, naquele sítio, aquele terreno lá do final de semana, tá? Porque aqui a gente vai mostrar algumas questões que devem ser levadas em conta quando você pensa em construir uma casa de campo com estrutura metálica. Mas ela serve quando não é com estrutura metálica também, porque algumas coisas são gerais, tá? Pra quem já acompanha o canal sabe que a gente precisa começar um projeto com um programa de necessidades. Independente se ele é urbano, se ele é rural, se ele é uma casa, se ele é um comercial, se ele é uma kitnet. Então, a gente tem que conhecer tudo que eu preciso para minha casa, tá? Isso se chama programa de necessidades. Quais são as minhas necessidades, da minha família e da galera que vai habitar essa casa comigo. A gente tem aqui um link onde eu vou deixar um programa de necessidades, uma base dele para você poder baixar e preencher na sua casa e começar essa história aí da casa dos sonhos, tá? O programa de necessidades para essa casa de campo envolvia alguns cômodos. Vamos a eles. Uma suíte master, um banheiro com chuveiro para atender uma área social, uma sala de estar pequena, não tem TV, tá? Uma sala de jantar integrada com uma cozinha especial. Uma cozinha especial, gente, o que é uma cozinha especial? Uma cozinha que não é aquele padrão, sabe? Geladeira, pia, fogão. É uma cozinha que tem uma grande ilha, uma bancada pra gente bebericar umas cervejas, fogão a lenha, forno para pizza, um frigobar para bebidas. Então, tudo isso aí a gente deu um nome de cozinha especial, tá? Poderia ser área gourmet? Poderia ser área gourmet. Mas como ela tá integrada com a sala de jantar, a gente deu esse nome. Uma cozinha menor pro dia a dia, então uma cozinhazinha básica lá, para não precisar mexer com essa cozinha grande e especial no dia a dia. Uma lavanderia, um depósito generoso, porque presta atenção aqui sobre depósitos para casa de campo. Não funcionam como depósitos para casas na área urbana. Na casa de campo você vai ter mais grama para cortar, mais jardim para cuidar, geralmente mais animais para você tratar. Então você precisa pensar numa área que possa guardar ração, que possa guardar equipamento de jardinagem, que possa guardar cortador de gramas, que possa guardar grandes objetos, sei lá, barriquinhas para você guardar coisas que você usa no teu sítio, insumos até para o teu sítio, enfim. O depósito da casa de campo não é bem como um depósito na área rural, que é só assim para você guardar coisas que você não usa. Na casa de campo, geralmente você tem um certo uso. A bota suja que veio lá de fora, sabe? Então a gente tinha que prever um depósito mais generoso, uma garagem para 2 carros e tudo isso em meio às árvores. Depois da gente conhecer o programa de necessidades, a gente tem que conhecer o terreno do cliente, porque a gente ainda não viu o terreno, né? Nesse caso, a gente conseguiu ir até o local e conhecer o terreno. Esse projeto já tem um nome, se chama Projeto Rio Negro, porque ele fica no município de Rio Negro, que fica no Paraná, perto de uma ponte em estrutura metálica que a gente já fez um vídeo aqui. Esse terreno, o espaço no sítio reservado para construção, que eu vou chamar aqui de terreno, ele possui sim uma inclinação. Aqui não faz sentido a gente falar em aclive ou declive, porque eu não tenho a referência da rua. Aclive é quando o nível do terreno ele acontece para cima do nível da rua e declive quando é para baixo do nível da rua. Nesse caso aqui é só um terreno inclinado. Ele tem uma inclinação de 2 metros, tá? Em relação do ponto baixo
ao ponto alto dele. A visita no terreno é muito importante para a gente poder se familiarizar com a vista, para onde a gente vai voltar a casa, onde que tá esse sol delícia aí da manhã, quais cômodos para quais lados, por onde que o cliente quer chegar na casa. Às vezes a gente não consegue fazer a visita. Quem passa tudo isso pra gente é o próprio cliente, fazendo vídeos, fazendo fotos, e a gente consegue fazer o projeto mesmo assim. Agora, independente de ter ou não a visita, é fundamental ter um levantamento topográfico quando você tem algum tipo de inclinação ou questões adicionais com o teu terreno. Questões adicionais, Edna, como o quê? Como árvores. Então, vou abrir para vocês agora o projeto em 2D desse levantamento topográfico, tá? Foi feito pela irmã da cliente, então não é nada muito oficial. Ela foi lá, fez o desenho, passou para mim, não tem uma RT, enfim, não é nada contratado, tá? Ela demarcou aqui, ó, uma construção existente, tem lá um pequeno barracão aberto para guardar carros, tá? Ele tem, ó, mais ou menos 10 por 5 e aqui iniciam as curvas de nível. Aqui, elas estão a cada 50 centímetros. Por quê? Porque é a irmã, gente. A irmã faz o que a gente pede. Mas geralmente elas vêm a cada 1 metro, tá? Então eu tenho aqui, ó, a curva 0, onde iniciou. Então aqui é a parte mais baixa dessa região que eles reservaram para poder fazer essa sede. E aí eu subo 50 centímetros, mais 50, mais 50. Até o final eu tenho 5,5 metros. Por que, Edna, que você falou então que a inclinação é 2 metros? Porque daqui, ó, até aqui eu tenho mais ou menos 33 metros de distância. A casa não vai ocupar tudo isso. A casa vai ocupar o que geralmente aqui está ocupando 4 curvas de nível, que dá os 2 metros, entendeu? Ela vai ocupar, se eu começar a casa aqui no 1,5 metro, ela vai terminar aqui no 3 metros, aqui no 3,5 metros. Ela não vai se estender por todo o terreno. Por isso que a gente considerou 2 metros. Eu só posso falar isso para vocês agora, porque a gente já fez uma simulação de implantação. Cada pontinho amarelo aqui, adivinha o que é? Uma árvore. Vamos falar um pouquinho sobre as árvores no terreno rural para casa de campo. Geralmente, a gente preserva todas as árvores possíveis de um terreno, tá? Não é uma lei, né? Depende da árvore. Quando você tem um terreno urbano em cidades bem organizadas, urbanisticamente falando, como é o caso, por exemplo, de Curitiba, você tem sim que pedir uma autorização para o setor de meio ambiente da tua cidade para poder cortar a árvore que está no teu terreno. E sim, eles vão autorizar você a cortar a árvore, muito provavelmente, mesmo se ela for uma árvore em extinção. Desde que você faça o balanço disso, né? Reponha isso em algum lugar que ela determinar. Uma árvore rara equivale a 10 mudas que você tem que plantar na nossa reserva. E eu acho que tá tudo certo. Dessa forma você tem flexibilidade com aquilo que você pode fazer e ao mesmo tempo você tá contribuindo para o meio ambiente. Quando a gente tem um terreno rural, não tem toda essa preocupação por 2 motivos. Porque não tem tanta fiscalização, não tem tantas regras assim. E 2, porque você pode fazer esse remanejo de árvores muito próximo da onde você está fazendo a sua casa. Quando esses clientes vieram até nós, eles pensavam como nós, vamos preservar todas as árvores. Então a gente começou a fazer um projeto todo recortado para poder abraçar as árvores. Quando nós visitamos o terreno e olhamos essas árvores, a gente enxergou que muitas delas já estavam no final do seu ciclo de vida. Árvores velhas que já estavam morrendo. Ou seja, a gente ia fazer a casa cheia de recortes para preservar uma árvore que talvez viva 5, 10 anos. Talvez nem isso. E essa árvore muito perto da casa gera assim risco para casa. Então a gente lá na hora já conversou com os clientes. Foi meio que uma brainstorm, sabe? Entre clientes e nós projetistas. Tava eu, tava o Osmário. E eles entenderam e partiram para outra direção. Partiram para a direção de vamos tirar as árvores que vão ficar muito perto da casa e depois a gente planta novas. Talvez até uma espécie que converse melhor com a casa, que não gere galhos em cima do nosso telhado, uma espécie que, sei lá, perca as folhas no inverno e assim a gente possa aproveitar o sol no inverno, mas no verão ela gere sombra. E em volta, para cada árvore que a gente tirar, a gente replanta porque tem muita área em volta. Eu acho que isso faz parte sim de um pensamento sustentável de uma pessoa que vai construir no campo. Tudo bem se você cortar uma árvore, mas tenha o cuidado de replantar 1, 2, 3, enfim, infinitas no teu terreno se você puder.
Poucas vezes eu parti da volumetria, do externo de uma casa, para desenvolver o interno, para desenvolver as divisórias, os cômodos e os fluxos. Na grande maioria das vezes, a gente define os fluxos, o que tem que se ligar no que cômodos que eu preciso, que é o programa de necessidades, e depois a gente trabalha isso na volumetria, sempre tentando conversar com a necessidade do cliente e o gosto do cliente, tá? Tudo bem. Então aqui a gente vai falar agora sobre essa planta, que vai trazer o tamanho dos cômodos e os fluxos. O que eu vou ligar no que? Mais do que isso também, o que eu vou enxergar onde, né? Numa casa de campo você tem muita vista, então para onde que eu vou olhar? Eu gosto sempre de começar pela porta de entrada, como se fosse uma visita chegando na minha casa, tá? Sei que essa aqui não é minha casa, mas como eu já disse no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, o link tá aqui. Eu acho que um projeto para um arquiteto é mais ou menos como um filho, tá? Sempre o meu é mais bonito, sempre o meu é melhor, sempre o meu é tudo de bom. Então é isso aí. Amo todos os projetos e chamo eles de meu, minha casa, como se fosse minha. Sei que não é, tá? Não sou problemática. Bom, a gente vai entrar por essa porta de entrada, que é uma porta pivotante. Entrando nessa porta de entrada, eu já tenho acesso a essa área social. Antes que vocês achem confuso esse desenho, por que eu tenho essas linhas aqui atravessando, ó? Essas linhas atravessando, elas delimitam as linhas estruturais, onde eu tô com a intenção de colocar pilares e vigas. Então elas vão continuar aí, tenta ignorar elas, tá? As linhas cinzas são os móveis e toda essa parte mais espessa, que tem espessura no desenho, são as paredes, tá? Então, eu entrando aqui por essa porta pivotante, como uma boa porta de entrada, eu já chego nessa área social que envolve o quê? A sala de jantar e a cozinha especial. Então, aqui é uma ilha. Eu não enxergo nada que atrapalhe o meu campo de vista. Tudo que vai existir ali é tudo baixo. Mesa, ilha, bancada, nada que atrapalhe o meu campo visual. Por quê? Porque eu quero poder enxergar isso aqui, ó. Isso aqui que tá aberto é uma grande porta de vidro que já vai se conectar com um deck descoberto que já vai enxergar a vista que eu vou ter ali na frente de árvores, de natureza, tá? Essa é a entrada da casa. Se a pessoa for pro lado esquerdo, que é aqui, ela vai chegar numa sala de estar bem aconchegante, bem íntima, tá? Compacta, pequena, mas é de propósito. Nessa sala de estar vai ter uma lareira e do lado da lareira, janelas. Isso é bem importante para quando vocês olharem o 3D, vocês enxergarem onde é que tá essa lareira, tá? A intenção é que você enxergue num dia de muito frio, e Rio Negro é muito frio no inverno, que você enxerga a lareira e o vidro em volta para você poder ver lá fora já a paisagem, o verde. Se eu for pro lado direito, então se a visita for pro lado direito, ela vai ver a cozinha menor, a cozinha do dia a dia, que tem geladeira, pia e fogão. A gente tem um vídeo aqui falando sobre esse triângulo que tem que existir, essa tripla ligação que tem que existir entre geladeira, cozinha e fogão. Como é importante isso estar pertinho para você poder ter uma cozinha bem resolvida. Daqui da cozinha a visita não vai, mas às vezes uma visita enxerida pode ser que vá, né? Para onde? Para lavanderia. E eu tenho a lavanderia aqui, ó, com 2 metros de largura, 2 metros e 1, e com isso couberam armários dos dois lados. Então ficou uma lavanderia ampla no sentido de ter muito espaço para guardar coisas, tá? 2 tanques, máquina de lavar. Aqui do lado eu coloquei como armário, mas se quiser pôr máquina de secar dá. Do lado da lavanderia a gente tem um depósito. O depósito ficou com quase 10 metros quadrados. Olha, ele tem 3,70 por 2,65. E a área de depósito é essa área especial dedicada que a cliente deu muita ênfase. Falou, eu tenho que guardar muita ração, bota suja, ferramenta, equipamento, bicicleta. Eu quero um depósito que seja mais amplo. E esse aqui atende. Ela também pediu um deck coberto. Acho que eu não pus no programa de necessidades aqui no vídeo. Esse deck coberto fazia sentido ter essa ligação com a lavanderia, porque ela tem a preocupação de manhã, estendeu a roupa, foi trabalhar e aí chove, fica preocupada porque a roupa tá molhando e tal. Então a gente fez esse deck coberto aqui, que além de atender essa necessidade da lavanderia, também atende a necessidade dos bichinhos, né, cachorrinhos que a gente tem no sítio, para eles poderem tirar aquela soneca delícia numa área coberta, tá? Então a visita já chegou aqui no deck descoberto, a visita vai falar, tá vendo essa linha cor-de-rosa? Uau, uma rampa! Vou na rampa para ver o que vai acontecer. Essa rampa desce, ela desce e chega aqui no terreno, ó, em nível.
nível. Essa ideia surgiu para a gente poder manter um acesso mais fácil para os animais, porque se for uma escada, às vezes o animal mais velhinho e tal não consegue subir. Uma rampa ele consegue. Bom, a visita voltou pro hall de entrada então, tá? Desceu, passeou lá fora, falou vamos no hall de entrada de novo. Quando ela chega aqui de novo, ela já enxergou que tem o quê? Um banheirinho social aqui do lado, como estava no programa de necessidades, com parte de chuveiro, e ele tem, ó, janela de fora a fora das paredes que delimitam o espaço dele. Então é uma porta mais discreta, eu diria, tá? O mais difícil quando a gente tem só um quarto em casas é a gente fazer a separação da área privada e da área social. Então a área social é aquilo que você quer que todo mundo possa enxergar, possa ter acesso. A área privada não. Quando você tem uma casa de 2 andares, isso é mais fácil de ser feito, né? Porque você geralmente põe os quartos lá em cima, então fica nítido para visita que não é para ela subir a escada e ir no quarto. Agora nesse caso não. Então a intenção foi pôr ali uma porta mais discretinha num cantinho pra gente poder fazer o acesso pra Suite Master, que tem, ó, entrei aqui na Suite Master, esse verde é a porta, tá? Entrei aqui na Suite Master, eu tenho um banheiro mínimo, tranquilinho, tá? Tenho o closet, então praticamente eu entro na Suite Master pelo closet, não entro pelo quarto em si, pela cama. Passo pela lateral e tenho aqui o quarto que tem a cama king. Vamos falar das vistas, ó. Era solicitação inicial. Do meu quarto, eu quero enxergar a entrada da propriedade. E a gente já falou aqui que isso é um item bem importante para quem vai morar no campo, se sentir seguro, né? Eu poder, tem um barulho, eu vou levantar, eu tenho que ter para onde olhar e enxergar alguma coisa. Então a gente colocou essa janela, que ainda está em discussão se vai ser janela ou vidro fixo, que enxerga toda a parte da entrada da propriedade. A gente tem aqui e aqui porta de correr. Porta em alumínio ou em PVC, enfim, uma porta translúcida com vidro, uma esquadria de correr que vai dar acesso ao deck. Então, esse deck, ele vai ser compartilhado entre a área social e a área privativa. Com a diferença que esse cantinho aqui ficou mais privativo. Então, eles têm toda uma vista para uma fachada norte. Se você está no sul do Brasil, você já deve saber que a fachada norte vale ouro. Por que a fachada norte vale ouro? Porque ela pega sol no inverno e ela não pega sol no verão. Por causa daquele ângulo de inclinação do nosso planeta, tá? Por isso que a gente tentou voltar algumas coisas importantes para a fachada norte e deixou coisas menos importantes para a fachada sul. O que é menos importante? Gente, a lareira. A lareira que tá aqui, ó, na fachada sul, não pega sol no inverno, mas tá tudo certo ali. É pra você fazer um foguinho com uma lenhazinha, entendeu? E se aquecer em volta do fogo. Não precisa ter o sol para isso. Ficou a cozinha do dia a dia, que tudo bem, vai ter uma janela para vista, mas não precisa estar quentinha, né? As pessoas não vão permanecer nessa cozinha, vão passar ali rapidamente. Assim como a lavanderia, que a janela ficou para esse outro lado aqui, e o depósito que ficou para esse outro lado. Vejam, o deck coberto, a gente teve o cuidado de colocar ele numa fachada que pegue sol. Para as duas funções dele é importante, né? Para os cachorrinhos poderem dormir no inverno gostosinho no sol e para a roupa secar no inverno com esse solzinho gostoso que bate ali, tá? Então todo esse deck aqui, ele é parcialmente coberto. Se vocês perceberem, eu tenho uma linha, selecionei ela agora, uma linha pontilhada. Ela delimita o nosso beiral. Tá? A parte do deck que está dela para dentro da casa é coberto por esse beiral. A parte do deck que está para fora dessa linha não é coberto. Ou seja, a minha escada que desce, tá vendo que tem uma escada, né? Essa escada aqui que acessa a garagem é descoberta. E tá tudo certo, isso fazia parte do partido, né? Da ideia inicial da casa. Descendo as escadas, eu chego aqui em 2 vagas de garagem semi-abertas. Ela só tá coberta, mas ela tá aberta em volta, tá? É uma coisa bem aproveitamento daquela distância de 2 metros que a gente tem, aquele desnível de 2 metros no terreno, sabe? Então ficou tipo um subsolo, mas eu vou precisar cavar ali só mais ou menos uns 50 centímetros, 70 centímetros. Vocês já vão ver no nosso 3D. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação à planta. Vamos agora para o 3D. Vamos começar, gente, o 3D com a entrada, aquela lá do hall de entrada, que é essa aqui. O 3D meu, nessa etapa, ele é externo. A gente já identificou dentro na planta fluxos, se chama fluxograma, para onde eu vou, da onde eu venho, o que liga a quê, e tamanhos de cômodos, tá?
Aqui a gente vai discutir volumetria, como que aqueles cômodos e aqueles fluxos de pessoas e usos vão ter de aparência, como eles vão se comportar. Então eu estou sugerindo que a estrutura metálica seja preta, estou sugerindo que a gente possa fazer um embasamento metálico, uma grade metálica que vai servir como base para toda a casa. É isso que eu estou sugerindo aqui. E tô sugerindo também que seja uma água só, tá vendo? Todo o telhado, apesar dele ser um L, isso aqui é uma ocupação em L, apesar disso, ele tá com toda a inclinação para um lado só e a intenção, eu acho que é captar essa água da chuva. Vamos por partes, então, aqui eu tenho o hall de entrada, tenho aquelas duas janelas que iluminam a minha sala de lareira. Aqui eu tenho a lareira, inicialmente em pedra, talvez mude, pode ser. Tem uma árvore na minha frente, aqui tá vendo as duas janelas do lado da lareira? Essa é realmente a proposta que a gente tem para a área da lareira, lá de dentro, para você enxergar o foguinho e os verdinhos em volta. Aqui eu tenho as janelas dos banheiros, uma do ladinho da outra, a janela maxiar. Aqui eu tenho a janela do closet, o vidro fixo ou janela de correr do quarto, que tem a vista para a entrada da propriedade. Aqui eu tenho as portas de correr do quarto e mais uma janela para fazer uma ventilação cruzada lá com o closet, tá? Aqui eu tenho a grande porta de acesso à área social, que tá aqui no meio. O deck, já pus um cachorrinho dormindo. Oh, meu Deus! A porta que dá acesso ao depósito, eu tô sugerindo uma porta em vidro, porque assim a gente aproveita mais essa iluminação e de frente não fica aquela porta com cara de serviço, né? Aquela porta com cara de lavanderia, não fica. Aqui do lado mais janelas, olha a rampa que eu falei. Claro que vai ter que ter guarda-corpo, mas olha a rampa em chapa expandida. Vocês sabem o que é chapa expandida, gente? Se você não sabe, comenta aqui. E essa é a fachada, digamos, da entrada da casa. Eu tenho aqui uma parede cega, que talvez a gente faça algum tipo de revestimento para deixar ela mais bonita e harmoniosa, mas como eu falei, esse é o lançamento inicial. Essa borda que vocês estão olhando aqui é um rufo metálico. Esse projeto, ele vai ser trabalhado, mais ou menos como uma casa passarela, né? Ele vai ter que passar por evoluções. Primeiro lançamento de volumetria. Tem coisas que eu já olhando, eu tenho vontade de mudar. Mas não vou fazer isso, porque senão não sai vídeo nenhum nesse momento, tá? Daqui, eu queria levantar para vocês algumas questões que a gente achou relevante. Primeiro, a gente manteve a distância máxima entre os pilares de 5,5 metros. Aonde que tá essa distância? Estão vendo o movimento aqui, dos pilares? Agora aqui eu tenho uma distância entre eles de 5,5 metros. Então o pilar que tá vindo lá em cima tem que passar por uma viga de transição para poder chegar naqueles pilares das laterais, senão os dois carros não caberiam aqui embaixo. Estão vendo como o corte no terreno foi mínimo? A gente manteve a inclinação do terreno acontecendo e mantivemos a casa em um mesmo nível. Se a gente colocasse a ponta dessa casa aqui, teríamos duas coisas para resolver. Umidade. E 2, teríamos que cavar para pôr o carro. Então teria mais umidade ainda. Talvez a gente cortasse algum tipo de lençol freático que passa aí. Esses mais superficiais, esses veios d'água mais superficiais. Então a solução foi outra. Foi a gente subir a casa pelo menos 60 centímetros, que é o que deu pra gente esses 3 degraus aqui. E com isso, a distância que eu tinha de 2 metros foi para 2,50 metros, 2,60 metros. E aí a gente conseguiu fazer esse acesso aqui de carros bem tranquilo. Embaixo dessas vigas, a altura vai ficar por volta de 2,10 metros. Por que por volta? Eu não sei ainda, né? Eu preciso, na verdade, só saber disso depois do projeto estrutural. Então, na hora do Osmário definir essa estrutura aqui, a gente vai ter uma conversa até que ponto o custo-benefício vai falar aí, né? Porque, é mais barato pegar tal viga, mas aqui eu tenho um problema de altura. Se ele baixar muito a altura da viga dele, vai ficar ruim pra gente acessar com o veículo, tá? Mas tudo isso é próxima etapa. Outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui é sobre essa chapa expandida, que apesar de ser um material incrível, está em discussão porque a gente tem receio que a patinha do cão possa enroscar na chapa expandida, tá? Então talvez sim a gente tenha que ir para uma chapa xadrez, mesmo ela sendo mais cara. E olha essa inclinação, estão vendo? Essa inclinação aqui nesse projeto, ela tá com 5%. E aí eu já tive uma pequena reunião e já foi me informado que, mesmo sendo uma telha única, não é legal. Então a gente vai aumentar um pouco, erguer um pouco essa ponta para a inclinação ser um pouco maior, a gente chegar aí perto de 7,5%. Mesmo assim, o projeto é esse, eu quis mostrar para vocês esse primeiro passo, para vocês entenderem como funciona, enfim, terem ideias,
embaixo tudo ficaria aberto. Eu tô sugerindo para o cliente que ele faça lá uma laje com pré-moldada, com lajota cerâmica mesmo, porque na nossa região e na região de Rio Negro é fácil para encontrar, fácil mão de obra, enfim. E aqui nessa outra parte onde é o deck, para economizar, fazer direto as ripas de deck, sejam elas madeira, que tem uma durabilidade um pouco menor, ou aquelas em PVC, que são recicladas e imitam madeira, tem uma durabilidade maior. Com isso, parte da garagem daria uma molhadinha quando chove. Então, tem algumas coisas que ainda estão em discussão, como o material que a gente vai usar nessa escada, eu gostaria que fosse também chapa expandida. Outras questões também a cor de esquadria, que a princípio eu sugeria aqui branca, porque elas são mais baratas do que as pretas, mas os clientes já me deram retorno que eles vão preferir preta. Para mim, melhor, que fica mais bonito. Então é isso. Sobre o 3D, basicamente é isso. Se você tiver dúvidas sobre esse projeto, comenta aqui embaixo. Sugestões também, tá? São bem-vindas. Hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse projeto. Espero que tenha agregado algum tipo de valor para você que vai construir, tenha aprendido alguma coisa. Não esquece de deixar teu joinha e se inscrever no nosso canal. Até!